A Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha, ele escreveu aos novos cristãos de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos a antiga Pérgamo e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. Não existem muitos lugares no mundo que tenham sido conhecidos como o trono de Satanás. Não dá para imaginar que, em meio a essas ruínas, na margem ocidental da atual Turquia, houvesse algo tão ameaçador. Mas hoje, ao continuarmos nossa jornada pela região das 7 igrejas, nós revelaremos a história por trás deste lugar chamado Pérgamo e aprenderemos como uma espada especial é capaz de nos manter a salvo em qualquer lugar. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, o perigo de acomodar-se. Estamos viajando pelo interior da Turquia à procura de uma carta. Estamos seguindo-a desde a pequena ilha de Patmos, no mar Egeu, onde João a escreveu aos crentes. Hoje queremos entender a mensagem dada por Jesus através de João para os crentes da cidade de Pérgamo. Ao chegar à atual cidade de Bérgama, você não encontra muitos sinais da carta, nem do seu conteúdo. Hoje, Bérgama é um lugar bastante animado, onde podemos nos recrear e também descansar. Mas para chegar à essência da carta, precisamos ir mais longe, mais alto. Temos que subir rampas bem íngremes e chegar a 300 metros acima de Bérgama. Temos que ir até aquela acrópole, lá em cima. Esta foi uma viagem fantástica. Subindo a montanha da acrópole, acabamos de chegar ao que resta da antiga cidade de Pérgamo. Aqui podemos entender o que o apóstolo Paulo escreveu. Foi aqui que a mensagem que Jesus enviou causou impacto. Aqui neste lugar, vamos descobrir ainda ecoando algo que precisamos muito ouvir hoje. A mensagem à igreja de Pérgamo é encontrada em Apocalipse capítulo 2. Começaremos pelo verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A primeira coisa que Jesus diz ao povo daqui é que ele conhece o lugar onde eles moram. Ele entende a situação deles. Eles viviam sob pressão. Tinham se mantido leais à verdade, mesmo quando Antipas, um membro da congregação deles, foi morto. Eles viviam num lugar onde estava o trono de Satanás, onde Satanás habitava. Esse é um rótulo assustador, porque Pérgamo recebeu. Esta fundação de pedras um dia serviu de base para um imponente altar dedicado a Zeus aqui em Pérgamo.
Uma grande plataforma de quase 6 metros de altura ficava aqui. O muro externo de pedra desta ruína era decorado com altos relevos, representando a batalha dos deuses e gigantes. Era uma das obras-primas da arte helenística. Encontra-se agora no Museu de Pérgamo, em Berlim. Altar de Zeus, trono de Satanás. Existem surpreendentes paralelos. Na verdade, Pérgamo era o centro de 4 cultos pagãos, prestados a Zeus, Dionísio, Asclépio e Atena. E é claro, nestes templos se adorava também o imperador. Ali embaixo fica o templo de Dionísio, onde outro tipo de religião desenvolveu-se. Uma religião misteriosa. Aqueles que se reuniam aqui praticavam rituais secretos que supostamente lhes trariam uma melhor sorte após a morte. Os cultos pagãos prosperavam em Pérgamo. A idolatria prosperava em Pérgamo. E, acima de tudo, o poder romano dominava Pérgamo. Esta é a razão principal desta mensagem, afirmar que os crentes daqui estavam vivendo onde Satanás habitava. Eles estavam vivendo em um centro de poder romano, do poder romano pagão, do poder romano hostil, do poder romano perseguidor. Os crentes em Pérgamo viviam sob pressão. Havia uma constante pressão por parte de cultos pagãos como o de Deméter, uma pressão constante para adotar as práticas pagãs, para se acomodar, para ceder em algumas áreas, para ser como todo mundo. Mas para os crentes daqui, ceder em algumas áreas significava cair no precipício. Era uma longa queda. Era abrir mão da sua fé em Cristo e aderir aos costumes idólatras daquela época. Bom, infelizmente, a igreja em Pérgamo havia começado a descer o escorregadio e o declive. Este foi o alerta que eles receberam por meio daquela carta especial, enviada da ilha de Pátimos. Encontramos em Apocalipse capítulo 2, e versículos 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu, tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os crentes em Pérgamo haviam conseguido preservar a sua fé durante tempos difíceis, mas agora eles estavam começando a sucumbir diante da constante pressão. Estavam começando a ceder. Estavam abrigando os que sustentavam a doutrina de Balaão. Balaão foi um falso profeta subornado para amaldiçoar a nação de Israel. Ele os levou a adorarem ídolos, deuses da fertilidade, cuja adoração envolvia imoralidade sexual. Os nicolaítas eram provavelmente uma seita que pregava que os atos da carne não afetavam a pureza da alma. Em outras palavras, não importava o que você fizesse no corpo, este pensamento incentivava a imoralidade sexual. Então, aqui na igreja de Pérgamo, havia pessoas ensinando coisas que levavam diretamente à imoralidade, ao descumprimento das leis de Deus. E nesse aspecto eles estavam se conformando com as práticas pagãs. Os pagãos ao redor desses crentes simplesmente não consideravam a infidelidade como algo grave. Esta não era uma prática condenada por eles. Os cristãos em Pérgamo sabiam o que era certo e o que era errado. Eles sabiam o quanto Deus queria que a intimidade conjugal fosse preservada. Mas eles estavam cedendo a ensinamentos que apontavam para a direção oposta. Eles estavam adotando atitudes que abalavam alguns de seus valores básicos. Os crentes têm enfrentado o mesmo desafio ao longo da história. Quando Satanás não conseguiu destruir a igreja através da perseguição, ele mudou os seus métodos. A palavra Pérgamo significa exaltado. Com certeza, esta colina com vistas para a moderna cidade lá embaixo é um lugar elevado. Milhares e milhares de pessoas entraram para a igreja durante o 4º e o 5º séculos. A igreja começou a receber favores do Estado romano. Constantino, o imperador romano, se converteu ao cristianismo. Com esta nova popularidade, mudanças começaram a ocorrer na igreja cristã. Quando os pagãos tornaram-se cristãos, eles trouxeram consigo muitas práticas pagãs para dentro da igreja. Os romanos gostavam muito de construir estátuas. A adoração ao imperador era muito comum. A adoração de imagens e de ídolos foi introduzida na igreja. Constantino tinha uma predileção particular pelo deus Sol Apolo. No livro A História da Igreja Oriental, na página 184, vemos o pungente comentário. As moedas de Constantino tinham de um lado as letras do nome de Cristo e do outro lado a figura de Apolo, o deus Sol, como se ele não ousasse renunciar à proteção do deus Sol. Aos poucos,
Gradualmente, durante este período, os mandamentos de Deus foram substituídos por dogmas humanos. O simples princípio bíblico da salvação pela fé em Jesus Cristo foi substituído pelo complicado sistema de salvação pelos dogmas e decretos da igreja. O apelo de Deus para o seu povo nesta época era por fidelidade à palavra de Deus. Acomodação. A mensagem a Pérgamo nos adverte contra isto. Acomodação. A acomodação ocorre quando nos convencemos de que algo errado está certo. Sabemos que algo não está em harmonia com a vontade de Deus. Sabemos que algo não tem o apoio das Escrituras, mas praticamos mesmo assim. Fechamos os olhos para o perigo. É muito perigoso fechar os olhos quando você está caminhando na beira de um precipício. Faz uma enorme diferença se você der alguns passos na direção errada. E trágico é quando você sabe que algo está errado, mas pratica mesmo assim. A questão é, como a igreja em Pérgamo chegou a este ponto? Afinal de contas, não tinham eles sido fiéis antes? Não tinham eles sido fortes antes? Durante os momentos críticos, como eles acabaram caindo e deslizando precipício abaixo? Vou lhes mostrar uma outra coisa sobre a cidade onde esses crentes viviam. Esta área é conhecida como Asclepião, um templo e centro de tratamento, dedicado a Asclepio, o deus da cura. Foi também o primeiro completo spa de saúde da história. Um empresário grego ou romano que estivesse esgotado podia vir aqui e receber atendimento de primeira. Ele seria levado até a Via Tecta, o caminho sagrado, um lugar repleto de terapeutas e comerciantes da saúde. Lá ele podia escolher entre diversos serviços voltados para a satisfação dos sentidos. Podia tomar um banho de lama ou mergulhar nas fontes de águas curativas. Após água quente e fria, ele podia relaxar lendo na biblioteca local ou mesmo visitar o teatro. Ele podia até ter os seus sonhos analisados, uma antiga forma de psicoterapia. Aqui fazia-se de tudo para aliviar as pessoas de suas tensões. Pérgamo não era uma cidadezinha à margem do Império Romano. Sua rica cultura disputava com a de Atenas e Alexandria. Em outras palavras, a cultura pagã de Pérgamo oferecia às pessoas um conforto bastante sofisticado, fazia as pessoas se sentirem bem, fazia as pessoas adormecerem, e é nestas horas que você começa a se acomodar. Quando você tem todo o conforto, quando você quer apenas o caminho fácil, pois o caminho fácil pode levá-lo à beira de um precipício. Acomodação. Este é o problema que Jesus, o grande médico, diagnosticou aqui. Então a pergunta é, que remédio ele ofereceu? O que pode nos proteger da acomodação, de perdermos nossa fé? Os riscos que os crentes enfrentavam aqui em Pérgamo são ilustrados por meio desta construção chamada Basílica Vermelha. Ela tem uma história interessante. Escavações revelaram que ela foi originalmente construída como um templo ao deus egípcio Serápio. Dentro destes muros, todo tipo de rituais ocultos eram praticados. Mas no período bizantino, uma igreja foi fundada aqui. Ela se tornou a Basílica Vermelha, e cânticos em louvor a Cristo ecoaram por estes muros milenares. Agora, construções, é claro, não são boas ou más. Você pode adorar o Deus do céu em qualquer lugar. Sua glória enche toda a terra. Mas o problema em Pérgamo era que os corações dos crentes estavam como esta igreja. Eles estavam entoando cânticos a Cristo. Porém, outras vozes também ecoavam dentro deles. Eles estavam praticando coisas contrárias à instrução de Cristo e que enfraqueciam a fé deles. Eles estavam misturando o louvor a Deus com crenças que distorciam a imagem de Deus. Eles estavam começando a se acomodar. Este era o problema em Pérgamo. Isto foi o que o grande médico diagnosticou. Estas são as ruínas da grande biblioteca de Pérgamo. Ela um dia abrigou mais de 200.000 volumes. Era uma quantidade fenomenal para aquela época. Dizem que o líder militar romano Marco Antônio tomou a biblioteca e a deu a Cleópatra.
Ainda podem ser vistos os furos nas pedras, dos ganchos que sustentavam as prateleiras dos livros. O povo desta cidade tinha uma obsessão por colecionar livros. O que o médico dos médicos recomendou para os crentes daqui tinha a ver com um livro em particular, uma fonte de conhecimento em particular, a palavra de Deus. Ele queria que eles fizessem mais do que apenas colecionar livros. Ele queria que eles estudassem a fundo o livro dos livros. Vamos dar uma olhada na mensagem que o grande médico enviou para a igreja de Pérgamo de então. Nós podemos ler a sua prescrição no livro de Apocalipse, capítulo 2, e verso 12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus identifica-se a esses crentes como alguém empunhando uma espada afiada de 2 gumes. Parece ser um instrumento cirúrgico usado pelo médico da alma. Mas o que esta espada significa? Bom, a Bíblia nos esclarece. Veja o que Paulo diz aos Efésios, em Efésios capítulo 6 e verso 17. Aqui ele está falando sobre a armadura espiritual que o crente deve usar. Ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito Santo nos ilumina, nos transforma através da palavra que Deus deixou. O autor do livro de Hebreus reforça ainda mais este conceito. Veja em Hebreus capítulo 4 e verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é uma faca afiada alcançando as partes mais profundas do nosso ser, revelando nossos pensamentos secretos, deixando claro nossos motivos ocultos. Então este é um instrumento que Cristo traz ao povo em Pérgamo. Ele chega até eles com a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus. O remédio que ele traz para a igreja acomodada é a palavra viva. Mais adiante em sua mensagem a Pérgamo, Jesus os adverte acerca das funestas doutrinas dos nicolaítas, pessoas que estavam distorcendo a compreensão de Deus e a sua palavra. E Jesus diz no versículo 16 de Apocalipse, capítulo 2, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui, de novo, temos o quadro de Cristo empunhando a sua palavra em uma batalha contra a acomodação, uma batalha contra aqueles que estavam minando a fé. O que o grande médico está dizendo é que a sua palavra é o remédio para a acomodação. Precisamos absorver esta palavra. Precisamos permitir que a palavra de Deus penetre profundamente no nosso coração. Precisamos edificar a nossa fé com base em suas afirmações. A palavra vai nos mostrar o que é a verdade de Deus e o que não é. A palavra vai nos mostrar o que é espiritualidade genuína e o que não é. A palavra vai nos mostrar que passos conduzem a um relacionamento saudável com Deus e que passos nos afastam dele. A palavra vai nos impedir de cair no precipício. Nossos sentimentos nem sempre são de confiança. Outras pessoas nem sempre são de confiança. Mas a palavra de Deus sempre aponta na direção certa. É uma subida e tanto. Este é considerado o anfiteatro mais íngreme da antiguidade. O povo de Pérgamo vinha a este teatro regularmente para assistir a comédias e dramas. Fazia parte da cultura pagã que influenciava os crentes daqui. Eles podiam vir e assistir a dramas como os de Medeia, a mulher que matou os filhos após ser desprezada por Jasão. Eles podiam assistir a dramas sobre Édipo, o homem que arrancou os olhos após saber que havia dormido com a sua mãe. O teatro grego explorava alguns obscuros e solenes aspectos da natureza humana. Os escritores de suas peças tinham profundos insights a expressar, mas eles não conseguiam oferecer respostas verdadeiramente redentoras. Eles não conseguiam oferecer poder que ajudasse as pessoas a superarem seus defeitos. Para isso seria preciso outro tipo de palavra, a palavra de Deus. Só ela traz as boas novas que resolvem o problema do pecado. Só ela pode nos mostrar o verdadeiro caráter de Deus. Só ela pode penetrar fundo em nossas intenções e motivos. Nós precisamos dessa espada de 2 gumes
Precisamos dessa palavra divina para nos convencer, para nos corrigir, para nos iluminar. Do contrário, cairemos na acomodação. Deixaremos nossos preconceitos ofuscarem a verdade. Permitiremos falsas convicções distorcerem nossa concepção de Deus. A palavra viva e eficaz que Jesus empunha é um remédio eficaz para a acomodação. Ela nos manterá firmes na fé. Ela nos manterá equilibrados, nos manterá saudáveis. Quero contar-lhe como o apóstolo João um dia resgatou um jovem que encontrava-se acomodado à beira do precipício. O historiador da igreja, Eusébios, relata esta história sobre ele. O jovem rapaz era um cristão inteligente e zeloso quando João o conheceu perto de Éfeso. O apóstolo o recomendou para a liderança e ele recebeu treinamento pastoral. Mas aí ele se juntou a um grupo de jovens desordeiros. Ele começou a comprometer seus princípios um a um. Finalmente, ele entrou para a vida de crime como o chefe de uma violenta gangue de ladrões. Quando João soube disso, pediu que lhe trouxesse um cavalo e um guia. Perto da cidade, ele foi capturado por esses ladrões. João pediu para ser levado ao chefe deles. Assim que o rapaz reconheceu o apóstolo, ele tentou fugir, dominado pela vergonha. Mas João correu atrás dele, apesar da idade. E então gritou: "Não temas, ainda há esperança para você. Eu intercederei junto a Cristo a seu favor." E João continuou gritando: "Darei a minha vida pela sua. Fique, creia, Cristo me enviou." Finalmente o rapaz parou. Com muita vergonha, ele lentamente virou-se para o apóstolo. Então ele largou a sua espada e caiu nos braços de João, chorando copiosamente. O apóstolo garantiu a esse jovem que o perdão ainda era possível. Este chefe de bandidos reconheceu o seu erro. João passou algum tempo com ele, fortalecendo na palavra de Deus, edificando a sua fé. E, finalmente, o rapaz retornou à igreja e continuou levando uma vida cristã exemplar. Você sabe o que essas pedras significam? Nos tempos antigos, os jurados usavam pedras pretas e brancas quando votavam pela inocência ou culpa. Uma pedra branca significava inocência. Uma pedra preta significava que a pessoa era culpada pelo crime e merecia punição. Quando o júri chegava ao veredito, o juiz entrava no tribunal e, num momento de intenso drama, exibia a pedra branca ou a pedra preta. Sabe, existe uma maravilhosa promessa nesta mensagem à igreja de Pérgamo. É uma promessa para aquele que vence, aquele que se posiciona contra a acomodação. Veja em Apocalipse, capítulo 2, verso 17. "Lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo." Em outras palavras, é Deus declarando que todo o seu passado, não importa quão obscuro tenha sido, está perdoado. Uma pedra branca também era dada às vezes a convidados quando deixavam a casa de um amigo. O anfitrião quebrava a pedra no meio e ficava com a metade e dava outra metade a seu convidado. Então ele diria o seguinte: "Se alguns de seus entes queridos passar por aqui novamente, faça com que tragam esta pedrinha. E tomarei a minha metade e encaixaremos as duas metades, e serão recebidos com alegria em minha casa." A pedra branca é a maneira de Deus dizer que você não apenas é declarado inocente, você também é bem-vindo em minha casa. Você tem um lugar em minha mesa. Esta promessa de restauração foi feita por nosso Pai Celestial. Amigo, nós podemos ceder à pressão, podemos ceder à tentação, podemos até cair moralmente como aquele rapaz, mas existe resgate na palavra de Deus, existe restauração na palavra de Deus, existe verdade na palavra de Deus e nos libertará. Pode parecer um paradoxo, mas existe cura nessa espada de dois gumes. Ela penetra com precisão cirúrgica. É algo que o grande médico utiliza em nosso benefício. Então ele o convida a dedicar mais tempo para o estudo da palavra de Deus. Invista tempo. Invista regularmente tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus. Peça a Deus para tornar-se seu tutor pessoal. Procure aprender o que você precisa fazer. Por que não tomar esta decisão neste momento? Abra o seu coração, abra a sua mente e diga: "Deus, o que você disser em tua palavra eu farei e eu não quero me acomodar." Tome esta decisão neste momento enquanto oramos. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Ajude-nos a aproveitá-la ao máximo. Precisamos de ti para não ficarmos vagando sem rumo. Precisamos de ti para sermos fiéis. Por favor, ajude-nos a separar regularmente tempo para o estudo da tua palavra. Ajude-nos a sermos discípulos fiéis e dedicados.
pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta série maravilhosa que você está assistindo chama-se Cartas de uma Ilha Solitária. O apresentador é Mark Finley. Hoje você assistiu o 3º programa. São 7 programas ao todo. E não se esqueça que no final dela nós estamos preparando uma série especial do Está Escrito. Qual que é a verdade? Como que a pessoa vai ter certeza de que aquilo ali é a verdade? O programa Está Escrito oferece a você um curso bíblico inteiramente grátis. Este curso vai auxiliar você em seus estudos e o ajudará a encontrar respostas para suas mais intrigantes perguntas. Peça agora mesmo o curso bíblico A Bíblia Ensina. Ligue para 0300 789 1111 ou escreva para Programa Está Escrito, Caixa Postal 1800, CEP 20.970, Rio de Janeiro. Obrigado por me acompanhar esta semana aqui em Pérgamo. Espero que o programa tenha sido uma bênção para você, em sua vida espiritual. Nos vemos semana que vem. Aqui no Está Escrito, quando viajaremos até a 4ª das 7 igrejas, Tiatira. Tiatira era uma comunidade de fé que parou de crescer numa certa época. Ela desapareceu. A carta que João lhes enviou da parte do grande médico ajuda-nos a entender como podemos evitar o trágico destino de Tiatira. Até a semana que vem e lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.